Muito bem, pessoal. Vamos continuar aqui o nosso estudo agora em cima do direito contratual. Vamos, contrato. Conhecer tudo e mais um pouco de teoria geral dos contratos. Na aula de hoje, nós vamos tratar exatamente de dois importantes institutos que são chamados garantias contratuais. Vamos tratar aqui dos vícios redibitórios e da evicção. E também comentaremos alguns importantes julgados do Superior Tribunal de Justiça. Então, primeiramente, a observação que nós devemos fazer é que nós temos garantias contratuais consideradas garantias jurídicas, que é, no caso, a evicção. Temos garantias materiais, que são os vícios redibitórios, e nada impede que as partes criem novas garantias, que nós chamamos, então, de garantias atípicas. Mas, muito bem, começando, então, aqui pelas garantias materiais, que são os vícios redibitórios, que estarão lá no artigo 441 até o 446 do Código Civil. O 441, então, traz aqui a primeira regra: a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser rejeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou diminua o valor. Vamos lá. Qual que é o conceito, então, desses vícios redibitórios? São defeitos que afetam a utilidade da coisa ou o seu valor. Então, na verdade, você pode ter uma abrangência desses vícios, desses defeitos, bastante alta, a ponto que a utilidade da coisa ela se perde totalmente, ou eu posso apenas ter uma perda do valor. Então, a existência de tais defeitos possibilita o desfazimento ou o pedido de redução do valor. As partes podem estipular também outras formas de garantias não tipificadas em leis, por isso que eu disse da questão de haverem garantias de caráter atípico. 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, pode o adquirente reclamar o abatimento do preço. Então, acaba havendo esta possibilidade de escolha pelo adquirente quando ele está diante de um vício redibitório. E é com isso que nós podemos dizer que nós temos as chamadas ações edilícias, que é o gênero. Dentro das ações edilícias, nós podemos destacar a ação quanti minores ou estimatória, que é aquela ação que tem exatamente a ideia de fazer o abatimento do preço. Então, buscando proteger o acordo e o cumprimento do avançado, é possível uma ação pedindo a redução quanti minores, estimar aquilo que se perdeu e devolver, então, para o adquirente aquela diferença. E temos também, como espécie das ações edilícias, as chamadas ações redibitórias. E pode o contratante requerer a redibição. Por redibição, leia o desfazimento do contrato. Então, essa que é a ideia da ação redibitória. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se o não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato. O que é importante ficar assim muito claro para você na leitura do artigo 443 é que você pode perceber que para haver restituição de valor, não importa se houve dolo ou culpa. Tanto é que na parte final fala, se o não conhecia, quer dizer, não se cogita que ele teve culpa nesse vício, ele nem conhecia a existência do vício, então somente restituirá o valor recebido. Então, para restituir o valor recebido, isso se dá por um mecanismo de responsabilidade objetiva. Agora, se ele conhecia, além da restituição do valor, ainda assim nós teremos obrigação de pagar perdas e danos que o pobre adquirente sofreu. Então, ficando claro isso, é a questão do aspecto subjetivo do alienante. A existência dos vícios e a necessidade de sua reparação independem de boa-fé, mas o valor da indenização depende de sua boa-fé. Se conhecia o vício, além do valor recebido, vai pagar perdas e danos. Quanto aos prazos, muito comum, não é, cair em provas de concursos a questão dos prazos, como que o Código Civil
regula isso. Então, pega já o seu marca-texto aí, ó, e corre para o seu vademecum e coloca lá, artigo 445. Esse artigo aqui é um artigo super caidor por conta da questão do prazo, né? Então, nós temos aqui a previsão que, primeiro, é um prazo decadencial, então decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço, no prazo de 30 dias se a coisa for móvel e de 1 ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. Só que você tem que observar também o seguinte, se já estava na posse, o prazo contra da alienação reduzido à metade, então os prazos reduzem, então para meio ano seriam 6 meses e também 15 dias. Quando o vício por sua natureza só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis e de 1 ano para imóveis. Então, se porventura esse vício oculto só viesse a se manifestar posteriormente. Sobre animais, adota-se uma regra de costumes, né? E além disso também adotando-se aqui a própria regra dos artigos do parágrafo anterior, se você não tiver uma previsão específica em lei. O que é interessante, muito bem observado pela doutrina, é o seguinte: os pedidos de redibição de abatimento possuem natureza jurídica diversa. Isso pode cair, às vezes, numa prova aberta. Então, quando a gente fala na redibição, ou seja, o desfazimento do negócio, aí sim eu teria ali o prazo decadencial, que é o que a gente chama de sentença desconstitutiva ou constitutiva negativa. Então, quando utiliza a expressão decai do direito, seria exatamente para a questão de desconstituir aquela sentença. Agora, se você buscar a ação quanti minores, que é o pedido de abatimento do preço, que tem natureza condenatória, aí nós vamos recorrer aos artigos que tratam de prazos prescricionais e não de prazo decadencial. Olha que questão importante, porque você vai analisar aqui o provimento judicial, que tipo de natureza que ele é. Se ele é desconstitutivo ou se ele é condenatório. Agora vamos avançando aqui para a evicção, artigo 447 até 457. O vocábulo evicção vem do latim evictio e significa desapossar judicialmente ou recuperar uma coisa. Evicção é a perda de um bem que pode ser não só judicialmente, mas também administrativamente, em razão de um motivo jurídico anterior à sua aquisição. Então, quando o sujeito acaba perdendo um imóvel, perdendo um móvel, ele adquire aquele bem e vem então um terceiro e o desapossa. Nesse momento em que ele fica sem aquele bem, ele então invoca o instituto da evicção. Então é a perda de um bem pelo adquirente em consequência da reivindicação pelo verdadeiro dono. Alguém vende um objeto e posteriormente descobre que ele não pertenceu ao vendedor, mas a um terceiro. E quem sai no prejuízo é o adquirente. Não no prejuízo, porque ele vai utilizar a evicção para recuperar junto ao alienante. Personagens deste cenário. Nós temos então o alienante, que é aquele que aliena ou passa o domínio para outro. Ele que responde pelos riscos da evicção. O evicto é aquele que adquire o bem, ou seja, quem sofre a perda do bem em virtude da evicção. E o evictor é aquele que reivindica o bem, que é o terceiro que a gente disse aí, que apareceu posteriormente e acabou levando aquele bem do pobre evicto, outrora adquirente, e agora evicto, que vai mover a ação contra o alienante. Tá? Prosseguindo então aqui, vamos para o nosso Código Civil. Artigo 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste essa garantia, ainda que a aquisição tenha ocorrido em asta pública, um famoso leilão. E é muito interessante a gente pensar como que isso pode acontecer e até mesmo eu perder um bem que eu adquiri num leilão e contra quem eu vou. Então, nesse cenário, eu até indico aqui a leitura para vocês do Manual de Direito Civil do Pablo Stoso e Rodolfo Pamplona, que tratam muito bem desse assunto
ao discutirem os possíveis responsáveis, pensando porque se eu adquirir um bem num leilão público, numa asta pública, eu tenho um processo de execução. Então, no processo de execução, eu tenho credor e devedor. E eu, pobre arrematante, chego até lá, arremato aquele bem. E depois vem alguém e toma esse bem de mim. Então, eu vou receber de quem? Eu não comprei esse bem de alguém, eu arrematei no leilão. Então, há 3 possíveis responsáveis pela reparação dessa evicção, que seria o devedor naquele processo de execução, o exequente no processo de execução e o próprio Estado, Poder Judiciário ali como um todo, que fez esse leilão. Eu particularmente me filio à corrente que entende que seria o devedor naquele processo, que foi realmente quem, a princípio, poderia ter invocado qualquer coisa nesse sentido, dizendo que não era proprietário do bem, poderia ter afastado essa possibilidade da questão chegar onde chegou, e ele acabou sendo beneficiado pela venda em asta pública, porque quitou a dívida dele ou abateu a dívida dele lá perante o credor. O credor simplesmente perseguia o recebimento do seu crédito, pouco sabendo de quem que era aquele bem, haja vista que o oficial de justiça fez a penhora, fez a avaliação, e aqui entra também a situação que você pode afastar a responsabilidade do Estado se ele fez todas as providências previstas em lei, ou seja, intimou o devedor, checou a propriedade do bem, fez a avaliação do bem. Então, nesse caso, realmente acaba sendo o devedor. Mas atenção, porque pode haver evicção mesmo adquirindo um bem em asta pública. Então, não importa a origem, sendo relação onerosa, haverá direito a esta garantia. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Muito interessante, e o interessante também é ler esse artigo juntamente com 449. Então veja que as partes podem até mesmo excluir a evicção. E por que eu digo que é importante verificar pelo 449? Pelo seguinte, a evicção pode sofrer alterações pela livre vontade das partes. Agora, a cláusula que reduz ou exclui, ela precisa ser clara, ela precisa ser translúcida, para que não ocorra nenhum vício de interpretação por força do artigo seguinte, que prevê, não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se essa se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou dela informado não assumiu. Então, ainda que tenha uma cláusula que exclui o pagamento eventualmente ali da evicção, mas é importante ficar claro que se aquele adquirente ele sabia da evicção, porque você exclui às vezes porque já sabia, havia um processo de tramitação, uma ação reivindicatória, então ele já deve constar que ele sabe, inclusive você ao celebrar um contrato, coloque isso lá, menciona o número dos autos e fala que ele tem ciência que ele pode vir a perder. Inclusive, provavelmente, o valor dessa negociação vai ser um pouco abaixo do mercado, justamente pelo risco, pela alha que ele corre, né? Por toda a possibilidade de perder o imóvel. Então, clareza nas informações sempre. Essa regra é do caveat vendictor, que quer dizer o seguinte: cabe ao vendedor prestar todas as informações acerca dos riscos inerentes à coisa nos planos fático e jurídico. O comprador, mesmo sendo informado, deverá assumir o risco pela liberação da garantia, assunção clara, precisa e específica. Observou, né? Aqui eu fiz uma pequena movimentação para deixar claro os direitos do evicto. Salvo estipulação em contrário, tem direito ao evicto, além da restituição integral, todos aqueles previstos no inciso 1. Indenização pelos frutos, indenização pelas despesas e custas judiciais, tá? E vamos lá, aqui a elas muito bem colocadas para você dar aquele print screen. O alcance, então, limita a responsabilidade. Não se discute a presença de culpa ou dolo do alienante. A responsabilidade é objetiva. Ocorreu a evicção, a menos que você tenha feito cláusula de exclusão, deixando claro qual que era o risco efetivo da evicção, o alienante responde sim e terá que reparar o prejuízo sofrido. Subsiste para o alienante essa obrigação, ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente. Então, o fato
de eu estar utilizando o veículo, ele está se desgastando com o passar do tempo, isso não quer dizer que eu tenha que ter algum abatimento daquilo lá. Então, ainda assim, eu perdendo esse bem para um evictor, eu terei direito a ser indenizado. Agora, uma observação muito interessante da doutrina, um caso muito interessante, é que você é indenizado pela evicção. Agora, se porventura você está lá com um veículo e um dia antes você foi vítima de um caso fortuito, um furacão, uma inundação, e você acabou perdendo esse veículo antes da evicção, você não vai ter como ser indenizado pela evicção, porque você não perdeu o bem pela evicção, você perdeu o bem pelo caso fortuito e aí você perdeu. Foi levado pelas enchentes, se perdeu, destruiu-se, sofreu uma tempestade lá terrível, ou um desabamento, um deslizamento de terras e acabou perdendo o veículo. Nesse caso, não há que se falar em evicção. O bem deteriorado, os riscos correrão por conta do alienante. O estado de conservação da coisa não interferirá na garantia, nem reduzirá o valor da indenização. Se o adquirente tiver oferido vantagens nas deteriorações e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor das vantagens será deduzido da quantia que lhe houver de dar o alienante. Digamos que, porventura, uma calça cara que você tenha comprado e depois, quando surgiu aquela moda de calça rasgada e tudo mais, essa calça tenha adquirido um valor ainda maior ou foi utilizada lá por um modelo e aquilo ali acabou acarretando alguma vantagem. Então, essa vantagem, como a lei não permite o enriquecimento sem causa, ainda que tenha ocorrido uma deterioração, mas essa vantagem te trouxe recursos até mesmo financeiros, esse valor vai ser deduzido no momento em que for receber algo do alienante. Então, a diferença, né, o 451 versus 452, nós devemos pensar o seguinte: a deterioração persiste a obrigação. Então, deteriorou, persiste a obrigação. A deterioração com dolo, não há indenização. Destruiu o bem, então eu não tenho direito à indenização. E o 452 fala das vantagens. Recebido o valor de um seguro, a coisa deteriorada sofreu surpreendente valorização, deverá o adquirente deduzir o valor dessa vantagem. Benfeitorias. As benfeitorias necessárias ou úteis, não abonadas ao que sofreu evicção, serão pagas pelo alienante. Então, também, se eu acabo fazendo benfeitorias, principalmente lá telhados e tal, também tem direito de ser reparado, né? Então, não é necessário para a indenização das benfeitorias úteis a autorização. Aqui, cuidado com questões nesse sentido aí também. Se as benfeitorias abonadas ao que sofreu evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor delas será levado em conta na restituição devida. Se porventura foi o alienante que fez, então agora ele não vai ter que pagar algo que ele já promoveu, tá? Então, o abatimento das benfeitorias abonadas, a indenização não deve ser fonte de enriquecimento, daí qualquer valor recebido pelo adquirente em forma de abono deve ser abatido. Existem também as espécies de evicção, ela pode ser total ou parcial. Se parcial, mas considerável for evicção, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição de parte do preço que corresponde ao desfalque sofrido. Se não for considerável, caberá somente o direito à indenização. Então, pode acontecer que seja levada apenas parte do imóvel. Então, seria em cima dessa parte que ele foi evicto que ele vai ter direito a uma eventual reparação, tá? Não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Aqui nós conjugamos também com aquele artigo que fala de excluir a obrigação referente à evicção e principalmente deixando isso claro para que amanhã ele não venha pretender receber os direitos decorrentes da evicção. O STJ emitiu recentemente um link com diversas notícias relativas à evicção e eu gostaria de destacar um deles. Por exemplo, esse recurso especial. Perda total ou parcial da propriedade de bem adquirida em virtude de contrato oneroso por força de decisão judicial ou ato administrativo praticado por autoridade com poderes para apreensão da coisa. Por exemplo, um delegado de polícia ou Receita Federal. Deixando claro que a evicção não se resume à perda por ordem judicial.
Exige-se apenas que a apreensão pela autoridade administrativa decorra de fato anterior à aquisição do bem. Então, efeitos da evicção. O adquirente que perdeu o bem pode postular as seguintes medidas, conforme a gente falou agora há pouco: restituição integral do preço, indenização dos frutos, indenização pelas despesas dos contratos, ressarcimento das despesas processuais com custas e honorários, né? E vamos analisar o que seria cada um deles a partir desse julgado aí. Restituição integral do valor do bem calculada ao tempo em que dele foi desapossado, ou seja, o tempo em que venceu. Então você vai atualizar esse valor. Quarta turma, negou o pedido para analisar recurso especial que defendia que a restituição correspondente ao imóvel em decorrência do reconhecimento da evicção considerasse o valor do negócio celebrado entre as partes litigantes e não o preço de mercado apurado em perícia. Exercício dos direitos resultantes da evicção. Se perdeu por força judicial, depende de trânsito em julgado? Vamos analisar. Para que o evicto possa exercer os direitos resultantes da evicção, na hipótese em que a perda da coisa tenha sido determinada pela Justiça, não é necessário o trânsito em julgado da decisão. Os efeitos da privação do bem se consumam a despeito da existência de decisão judicial ou de seu trânsito em julgado, desde que haja a efetiva ou iminente perda da posse ou da propriedade, e não uma mera cogitação dessa perda ou limitação. Veja então que interessante interpretação e que pode te auxiliar bastante. Responsabilidade negocial. Um procurador munido de procuração em causa própria celebrou o contrato de compra e venda de imóvel com terceiros, mas a propriedade do mandante foi considerada inexistente por sentença. E agora, como é que ficaria essa responsabilidade? Será que existe ou não, especialmente lá do mandante? Se o imóvel objeto do contrato não existia, seu domínio não poderia ter sido transferido. Por isso, pois isso seria transferir o domínio de nada. Em resumo, quando transferiu o imóvel, já não pertenceu ao vendedor, uma propriedade inexistente. Conclusão, a evicção representa um sistema especial de responsabilidade negocial decorrente da perda total ou parcial de um direito, atribuído por sentença a outrem, cujo direito é anterior ao contrato de onde nasceu a pretensão do evicto. Se tal direito não existe ou se existindo dele não for privado, total ou parcialmente, o reivindicante, não há que se falar em evicção. Pagamento de dívida para evitar a evicção. Nesse RESP, nós temos a seguinte observação. Uma empresa que adquiriu um imóvel em 2002, não sem antes certificar de que não havia pendência judicial ou fiscal contra a vendedora. No entanto, algum tempo depois, ela foi surpreendida com a penhora do bem determinada em execução fiscal promovida pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, contra a proprietária anterior. Para evitar o leilão, ela fez o pagamento da dívida previdenciária. Entendido? Então ela correu, fez o pagamento para evitar o risco de perda lá do imóvel. Então agora nós temos uma situação aqui de quase evicto, quase. Ele esteve muito perto de ser um evicto, muito perto. Tendo o próprio comprador afastado a evicção mediante a quitação da dívida de terceiro, cabe-lhe mover a ação indenizatória contra o alienante para se ressarcir das quantias desembolsadas. Porque veja que interessante, estamos acostumados ao seguinte, o bem foi levado dele. Então ele se tornou um evicto. Agora aqui no caso, o que ele faz? Ele faz o pagamento antes de ser um evicto, mas ainda assim ele pode ser ressarcido. Na ação de indenização, o alienante poderia ser responsabilizado diretamente pelos prejuízos causados ao adquirente, especialmente se constar da escritura de compra e venda a inexistência de qualquer ação ou ônus pendente sobre o imóvel. Transferência livre e desembaraçada de veículo. Pensemos o seguinte, caracteriza a evicção a inclusão de gravame capaz de impedir a transferência livre e desembaraçada de veículo objeto de compra e venda. Então aquele gravame que é lançado é suficiente para caracterizar uma evicção. A inclusão de um gravame capaz de reduzir a serventia do veículo também caracteriza a evicção, mesmo inexistindo a perda da posse ou do domínio do bem por parte do comprador e da agência que intermediou o negócio. Por quê?
Porque, na verdade, aquilo ali limita, de certa forma, a propriedade, a posse, você corre o risco de ser futuramente esse bem alienado. Então, isso acaba caracterizando, apenas pela inclusão do gravame, a própria evicção. É dever do alienante transmitir ao adquirente do veículo o direito sem vícios não consentidos. Dessa forma, fica caracterizada a evicção na hipótese de inclusão de gravame, capaz de impedir a transferência livre e desembaraçada do veículo para o novo proprietário. Prazo prescricional para ressarcimento por evicção. E agora, quanto tempo eu tenho para receber esse prejuízo que eu sofri? O ordenamento jurídico brasileiro não prevê expressamente o prazo prescricional para as ações de indenização decorrentes da evicção. E agora? Discussão. Aplica-se o especial de 3 anos, baseado no artigo 206, parágrafo 3º, 4 ou 5 do Código Civil, ou prazo geral de 10 anos previstos no artigo 205? O que vocês acham que seria o prazo, então, para o evicto poder reivindicar o recebimento da sua reparação? 3 anos. Seja a reparação civil decorrente de responsabilidade contratual ou extracontratual, ainda que exclusivamente moral ou consequente de abuso de direito. A prescrição das pretensões dessa natureza, originadas sob o paradigma do Código de 2002, deve observar o prazo comum de 3 anos. Garantia dos riscos da evicção. E agora? O risco da evicção não atinge a instituição financeira que apenas financiou a compra do bem. Esse julgado aqui trata exatamente da aquisição de um Porsche Cayenne. E acabou que a pessoa obteve um financiamento para a aquisição do mesmo. O STJ eximiu o Banco Volkswagen da obrigação de ressarcir a empresa compradora de um Porsche Carrera 911, financiado que foi apreendido pela Receita Federal por causa de problemas de importação. A empresa adquiriu o veículo do primeiro comprador que lhe transferiu o financiamento. E ele acabou pretendendo receber do banco. E, de acordo com o STJ, o banco foi eximido de tal responsabilidade. O dever de garantir os riscos da evicção é restrito ao alienante do veículo e não se estende à instituição que concedeu o financiamento sem ter vínculo com o importador. Precedentes do STJ excluem responsabilidade da instituição financeira em relação a defeitos do produto financiado. Interessante, então, porque isso pode acontecer em diversas situações, um financiamento de imóvel junto à Caixa Econômica Federal ou para aquisição de veículos, conforme foi esse caso. Então, existe essa excludente aí. Boa-fé é requisito essencial. Vamos, então, para esse julgado aqui, ó. Será que ele é um evicto? Vamos pensar aqui, ó. Imóvel rural vendido por preço bem abaixo do mercado por estar pendente de julgamento uma discussão possessória. Após a compra, assumindo o risco de eventual ineficácia no regular exercício da sua posse, o comprador foi expulso do local e entrou com ação indenizatória para ter de volta o valor pago. A ausência de boa-fé do comprador e o seu conhecimento prévio sobre a situação do imóvel afastaram o direito à restituição do valor com base na evicção. Muito bem, este então aqui é o nosso último julgado que iríamos analisar sobre esse importante tema. Vimos aqui hoje vícios redibitórios e evicção. Espero que tenham gostado. Escreva aqui embaixo se vocês já se depararam com esses julgados, se vocês já se depararam com essas hipóteses que discutimos aqui. Sigam com fé, estudando e muito sucesso. Um abraço!